Felipe Luiz fala na coletiva. Vamos acompanhar lá. Tem muitas explicações que o Felipe precisa dar na noite de hoje. Então, vale a pena. Vale a pena a gente ver o que ele vai falar nessa partida horrorosa que o Flamengo teve no Maracanã hoje. Duas coisinhas. Primeiro, a gente, desde que você assumiu no final de 2024, você sempre falou que gosta que o time se arrisque e que o time, se der espaço, é da forma de jogar. Mas a gente não via tanto o time ser tão exposto assim, a contra-ataques, como a gente viu hoje no Inter. Queria que você analisasse isso. O que você acha que mudou do ano passado para esse ano em relação à fragilidade defensiva do time? E queria que você avaliasse a estreia do Paquetá como titular. A gente viu que você escalou ele como aberto na direita, mas com o time com a bola ele flutuava pelo meio para o Royal passar. Você gostou desse encaixe? É assim que você pensa o Paquetá no seu time? Obrigado. Boa noite. Primeiro, reconhecer o jogo ruim, né, da equipe. Me lembrou muito o jogo contra o Táchira, na fase da Libertadores ano passado. Me lembrou muito esse de volta, algumas ações a destempo, algumas pressões a destempo, me lembrou bastante esse jogo. E é evidente, e hoje ficou muito evidente, por exemplo, que ainda falta muito da parte física, um pouco da parte física dos jogadores. Como eles não estão bem fisicamente ainda, da forma que eu espero que estejam, e eles estão acostumados a jogar, estão chegando um metro tarde, estão fazendo as coisas um pouquinho, chegando na pressão um pouco de forma atrasada, a bola está escapando um pouco do pé, e isso também vai ligado com o mental, com decisões erradas. Então a parte física, você cansa mais, você pensa pior, você toma decisões erradas, os jogadores ainda estão pegando. Pelo que eu conheço deles, ainda vai levar um pouquinho, mas a gente vai voltar. Eu não tenho dúvida que estamos no caminho, os jogadores já estão melhorando essa parte física com os jogos e vamos voltar, vamos melhorar. E nesses aspectos vão ser corrigidos, e tenho certeza que as pressões encaixarão, a linha subirá junto, tudo estará num time melhor, porque quando um vai sem o companheiro conseguir ir, aí sim realmente, hoje eu vi meu time muito exposto, ao ponto de dizer que até tivemos mais perto da derrota do que da vitória. E Opa. Do Paquetá. Reconheceu. Não, ele, como eu já falei, ele pode jogar em todas as posições do ataque. Ele encaixa muito bem nessa posição, ele tem muita chegada na área, profundidade, domina muito bem entre linhas, se gira, tem gol. Hoje teve, se eu não me engano, 2 possibilidades de fazer gol, e se associa muito bem com o lateral, consegue jogar em toda a faixa do campo, fazer esse ida e volta que é uma posição muito exigente. Mas isso não quer dizer que ele só vai jogar ali, né? Ele vai também jogar, pode ser que ele jogue em outras posições. O mais importante é que é um jogador que é muito determinante, ele é muito diferente, e você vê a qualidade que ele tem, mesmo não estando na sua melhor forma física, ele é um jogador que faz a diferença. Felipe, aqui, boa noite, Sidão Marinho da Litoral News. Lá em Brasília você me falou que a resposta seria em campo. A gente ainda não está conseguindo ver essa evolução da equipe do Flamengo. Você entende que esse é o seu momento de maior pressão no comando técnico, mesmo tendo conquistado tudo no ano passado devido a essa pressão do Flamengo? E em cima disso, a gente está em todas as coletivas, você tem demorado um pouco mais. Isso tem a ver com o clima no vestiário? Como está essa relação com os jogadores nesse momento de pressão? Obrigado. Demorei mais. Não faço o mesmo ritual, desculpa se eu demorei mais e atrasei um pouco, mas não. Espero os jogadores sempre acabarem ali para poder fechar e vir aqui. E já até esqueci o que... já lembrei. Sobre a pressão, desde que o primeiro dia que eu assumi a equipe, não tenho nenhuma dúvida que é a cadeira com maior pressão do Brasil. Me sinto bem na pressão, sempre... Já falei para vocês outras vezes, eu gosto tanto, amo tanto o futebol e amo tanto o que eu faço, que eu desfruto desses momentos. Esses momentos me desafiam, me fazem crescer, me fazem pensar, não durmo, fico horas e horas tentando achar soluções, e eu desfruto desse momento com maior pressão. Mas, falando bem sobre a resposta no campo, que não veio, mas o apoio da torcida veio, e isso me deixou muito feliz, muito
de verdade, porque faz diferença, faz muita diferença. Nos momentos que a equipe estava pior, que estava até mais perto de tomar um gol do que fazer, é quando mais eu escutava a torcida cantando e apoiando a equipe. Isso para mim, depois o jogo não foi bom, foi ruim, a gente empatou, e aí eles têm todo o direito do mundo de vaiar e de cobrar nós por uma performance melhor. Mas eu estou muito feliz pelo apoio que eles ofereceram para a gente durante os 90 minutos. Felipe, Vitor Nicolau da Flamengo TV. Uma das posições melhor servidas do elenco é o volante, né? O Flamengo tem vários volantes capazes de girar, de jogar verticalmente e tudo mais. E como você bem disse, o Flamengo tem tido dificuldade de encaixar a pressão por conta da fase física e também o período aquisitivo da tática também não foi completamente percorrido. Nesse contexto, você não acha que pode ganhar espaço um Everton Araújo, que na temporada passada fez 10 jogos como titular no Brasileiro e o Flamengo não foi derrotado nenhuma vez? Contra o São Paulo ele começou e o time só vai sofrer gol depois que ele sai. O que você pensa sobre a possibilidade dele ascender a uma titularidade? Bom, é verdade que ele está num grande momento, está muito bem, cobre todos os espaços. Eu imaginei um jogo, antes do jogo ele era o titular, mas por um plano específico, tático, eu optei por começar com o Nico, e sabendo que o Nico ia fazer, não podia fazer mais de 60 minutos, né? Então, preferia começar com o Nico e colocar o Everton do que começar com o Everton e depois colocar o Nico no segundo tempo. Então, por essa variação, optei por começar com o Nico. Mas o Everton teve uma evolução muito grande e posso dizer até que em alguns momentos até fui injusto com as escolhas, porque ele sempre que jogou deu conta do recado e só entrou em fogueira. Felipe aqui. Boa noite, Natália Brasil, Damas do Esporte, Rádio Roquete. Hoje você tinha no meio-campo o De La Cruz, a Arrascaeta, o Paquetá. São jogadores que têm muita qualidade de passe e você fez a opção de colocar o Bruno Henrique como centroavante e não o Pedro. Queria entender o porquê dessa escolha, uma vez que, né, pela qualidade de passe seria, de repente, interessante ver o Pedro recebendo desses jogadores tão qualificados. Bom, um pouco na linha da primeira pergunta do teu companheiro, nenhum dos dois está no auge físico. O Pedro ficou 3 meses parado ano passado antes de finalizar o ano, treinou nas férias e apenas teve uma pré-temporada. Eu estou tentando dar uma sequência para ele poder pegar a forma física com minutos. E o Bruno Henrique da mesma forma. Também não está no melhor momento físico. Portanto, os dois, o planejamento é que ele jogasse 45 minutos cada um, porque o Pedro não estava planejado jogar 60, 70 ou 90. Então, optei por começar o Bruno para atacar espaço, para correr, para pressionar e para cansar a defesa, e o Pedro entrasse com a linha deles já mais baixa e podendo receber, como você bem citou. Então foi uma escolha já que eles não sabem, mas já estava planejada por mim. Felipe aqui, boa noite. Felipe, no ano passado, aqui em uma coletiva, você disse que quando o Flamengo perdia, você não conseguia dormir, você ficava muito nervoso e até pensava que seria demitido, né? Eu queria saber como é que está você neste momento. O Flamengo vem de 3 derrotas seguidas, hoje empatou 4 jogos sem vencer. Queria saber, assim, você com você mesmo, como você está para tirar o Flamengo dessa situação e reencontrar o caminho da vitória, visto que daqui a 15 dias o Flamengo já vai disputar mais uma final, no caso agora a Recopa. Obrigado. Bom, sobre ficar ou não ficar, eu sei que, como eu falei antes, é o cargo com maior pressão de todos, mas eu sou um cara muito racional. O que está no meu controle, né? Então, o que está no meu controle é tentar fazer de tudo para ajudar os jogadores a recuperar animicamente, porque é verdade, são jogadores que estão acostumados a ganhar muitos jogos em sequência, e quando entra uma sequência de derrotas ou de empates, jogadores que estavam muito tempo essa situação, e animicamente dá para ver que os jogadores não estão não estão em estratégia, na tática, no mental da equipe, poder trabalhar um pouco mais, depois fazer o meu melhor e sempre poder dormir em paz, o que eu sempre fiz o meu melhor para poder ajudar a equipe. Mas como eu repito o que eu falei para o teu companheiro, eu sei que vamos voltar, tenho certeza disso.
Felipe, boa noite. Pablo Rua, aqui do Voz do Ninho. Felipe, você vem revezando muito. Pedro, Bruno Henrique, também Michael, o Juninho já foram embora. O Alciano em processo de saída. Você ainda aguarda um atacante nessa janela de transferência ou, na sua opinião, a janela do Flamengo já está fechada? Não, é uma pergunta para o Boto, né? Ele pode responder para vocês. Com certeza estamos olhando o mercado em busca de reforços e sempre poder potencializar mais o elenco. E é um trabalho do scout sem cessar o tempo todo. E enquanto a janela estiver aberta, estão abertas as entradas e saídas. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfão, canal Paparazzo Sobre Negro. Felipe, essa pergunta que eu quero te fazer, eu não acho que ela tenha influenciado diretamente no resultado do jogo de hoje, até porque na sua primeira resposta você falou, né, que o time acabou jogando um pouco abaixo, mas enfim, algo que acontece há alguns jogos. A gente sabe que a arbitragem no futebol brasileiro ela tem algumas deficiências, podemos dizer assim, né? Assim como em todo mundo. Em uma delas, que é muito comum, a gente pode falar que muitas vezes o árbitro acaba marcando alguma coisa no grito, falando assim no modo mais popular. E a gente vê que a sua equipe ela costuma ser muito passiva com relação a essa pressão, no bom sentido, contra a arbitragem. Você não acha que talvez a sua equipe, os capitães em específico, não falta talvez um pouco mais de ser ativo, de fazer uma pressão maior na arbitragem, tanto em lances maiores, polêmicos, ou lances simples, como uma cera, alguma coisa que o goleiro demore para repor a bola quando estiver ganhando? Obrigado. Meus jogadores, eles fazem tudo o que tem que fazer dentro da função deles. Se eles têm que entrar no campo e eu for falar para eles, reclama com o juiz, vai você, não faz nenhum sentido. Quem tem que fazer o papel são os árbitros apitar bem, não os jogadores apitar pelos árbitros. É verdade que eu prefiro árbitros que deixam o jogo rolar, que gostem de que o jogo flua, né? Que o jogo flua, eu gosto disso, eu assisto a Premier, você vê, para ter uma falta, tem que ser uma falta de verdade, eu gosto disso, gostei hoje do juiz que deu 9 minutos de desconto, justo, e estamos em evolução, a gente está vendo que o futebol brasileiro está evoluindo e é um processo. Felipe, Mauro Santana, do canal Mauro Santana, e quando o time principal, ele estreia diante do Vasco, foram muitas finalizações e passou até a impressão para a gente da desenvoltura que a equipe poderia ter no desenvolvimento desse início de temporada, mas não vimos essa sequência nas partidas seguintes. Inclusive, hoje, por exemplo, o Flamengo testou muito pouco o goleiro adversário. Você já mencionou o rendimento abaixo daquilo que você esperava, que a torcida esperava, e de que maneira tentar reverter isso. Sábado já tem um jogo importante valendo classificação. Não, sem dúvida. Todos os jogos são importantes. Repete só um pouco o que como tu começou a pergunta. As finalizações foram muitas diante do Vasco, mas o Flamengo hoje, por exemplo, testou muito pouco o Rocher. Não, o que eu disse para o teu companheiro, na minha visão, é que os níveis de força que os jogadores estão acostumados a performar ainda não estão no nível ideal deles. E aí você vê nas decisões, nas tomadas de decisões, a gente chega na área, o último passe escapa, os jogadores não estão refinados, além da parte anímica também, entra a parte física, e que estão conectadas, não estão separadas em todo momento, e por isso eu digo que a gente não está na nossa melhor versão ainda. Não, ao contrário, né? Estamos longe, mas eu te digo, ainda falta um pouquinho dessa parte física, que quando ela se ajustar, eu sei que os jogadores vão conseguir performar, vão conseguir incomodar mais o adversário na saída de bola, vamos conseguir dominar mais os jogos e aí sim, vamos ter mais possibilidades de finalizar. Nesse momento, eu sinto que a equipe se parte em momentos, coisa que não estamos acostumados a ver, a equipe se partir, eu não gosto de que a equipe se parta, e estamos vendo isso nos últimos jogos. Então, a questão, como eu falei, de tempo vai chegar a nossa forma ideal. Felipe, Roque Hudson, coluna do Fla. Você falou no domingo sobre não dar justificativas ao torcedor e demonstrar dentro de campo. E aí o jogo seguinte é esse de hoje, que você mesmo propriamente disse que não foi um jogo bom. O torcedor, ele não cobra justificativo, mas às vezes uma explicação, até para poder mostrar para ele o que mudou daquele Flamengo que termina 2025 fazendo uma grande partida contra o Paris Saint-Germain e o Flamengo dos últimos 4 jogos, que é um Flamengo que tem tomado mais gols do que o normal e feito menos gols do que o convencional.
O que você pode explicar apenas ao torcedor, sem justificar essa diferença, tirando também essa parte que você já falou sobre a parte física? Não, como você falou, a resposta ela tem que ser dada no campo e não veio. Então o torcedor tem todo o direito e entendemos, todos nós estamos preocupados, né, com essa performance de hoje, mas como eu falei para você, eu estou muito seguro de que o time, o ponto que recupera, que conseguirá recuperar essa falta de força física, voltará a performar da forma que eu espero, que foi a forma que a gente acabou o ano passado. Então, para mim, o ajuste está aí. Repito, agradecer novamente, porque conheço bem o Flamengo. Joguei aqui desde 2019, acho que foram 5 anos, e sei bem como é a torcida, e hoje tivemos um apoio incondicional durante os 90 minutos, isso é muito importante para a gente. Oi, Felipe, aqui, Sérgio Lobo. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação aos desafios. Se você está pronto a ser desafiado, jogo após jogo, porque a gente sabe que o Flamengo é muito desafiado. Só que esse ano é um ano específico, o Flamengo vem de ganhar tudo, você comandando a equipe, ganhando praticamente todas as competições, desde que você sentou nessa cadeira aí, que nem você fala. Vai ter jogo complicado, jogo grande, jogo com time, digamos, de menor porte, mas toda vez é um desafio. A gente está percebendo que cada vez mais isso está crescendo. Eu queria saber como é que você e a tua equipe está pronta para esses desafios. Falando de mim, fiz a minha carreira inteira de jogador, não precisava estar aqui, mas eu vivo de desafios. É o que me move, é o que me faz crescer como pessoa, como profissional, o desafio é o porquê estamos aqui. Os jogadores, esse grupo, ele gosta de ser desafiado, sempre gostou. Ano passado tivemos um monte de desafio durante a temporada, e alguns superamos, alguns não, mas é o que nos move, é o que nos dá a ambição de querer mais. É um ano novo, o que passou, sabemos disso. Temos que tentar reconquistar o carinho da torcida, as vitórias, temos que reconquistar, nos reinventando, sempre, todo momento. O futebol, uma experiência que eu tenho é que não espera ninguém. Se você dormir um segundo no futebol, te atropelam. Então, o desafio que me move, eu já falei, eu amo fazer isso, é minha paixão, minha grande paixão, e eu consigo desfrutar até nos momentos mais difíceis, que é quando a gente está sendo tão criticado. Felipe, Raíza Simplício aqui, boa noite. Felipe, há mais ou menos um ano, depois de conquistar aquela Supercopa em cima do Botafogo, você foi questionado sobre o Pedro e você disse que ia fazer um modelo de jogo para que o time se adaptasse ao Pedro, né? Você faria um modelo de jogo para o time se adaptar ao Pedro. Só que o Pedro ficou muito tempo fora, voltou, se encaixou no time, depois lesionou de novo, terminou a temporada até fora do time por conta de lesão, e agora zera tudo, começa uma nova temporada, e eu quero saber de você, o que você pensa hoje em relação ao Pedro, se você pretende fazer um time que jogue para o Pedro, ou se você também está buscando um atacante que tem uma característica diferente do Pedro para complementar, para disputar a posição, ou até mesmo para que encaixe melhor no teu modelo de jogo. Criei um modelo de jogo ano passado, que foi campeão do Brasileiro da Libertadores, com o Pedro jogando, até ter a lesão, e esse modelo foi campeão. Então, eu ajusto para os melhores jogadores, os que estão sempre pensando no que é melhor para a equipe. E os melhores para a equipe, os melhores jogadores têm que estar no campo para poder performar. Depois depende deles, da resposta deles dentro do campo. Então, a concorrência está sempre aberta, é uma concorrência interna saudável. Como você falou, se a gente está procurando, uma pergunta para o Boto, novamente repito, mas com certeza sempre queremos que os melhores joguem aqui no Flamengo, porque eu acredito que o Flamengo é o melhor e os melhores têm que estar aqui. Então é isso. Espero que os jogadores continuem performando da mesma forma, que a gente possa recuperar animicamente e fisicamente para poder voltar às vitórias e recuperar o carinho da torcida. Felipe aqui, boa noite. Fábio Torres, canal Deco SRN.
Felipe, você fala muito da parte física, né, que ainda não está pronta do time do Flamengo. Houve um nítido desencaixe de todos os setores do Flamengo, tanto na defesa, quanto no meio, quanto no ataque. Isso se deve somente à parte física? Ou será que o esquema de jogo também não foi muito estudado pelos adversários, que já estão conseguindo neutralizar o seu jogo e o jogo do Flamengo? E se for só a parte física, por que o planejamento não foi voltar antes das férias, fracionar essas férias, para que já no início dessa temporada, que começa com o Campeonato Brasileiro, o final de Supercopa do Brasil, o time já tivesse melhor fisicamente? E o time está muito abaixo ainda, isso é nítido, né? Mas é só físico ou é também o adversário que está estudando o Flamengo, né, e já está causando mais dificuldade para o jogo? É um conjunto de tudo, de todas as coisas, sobre a parte física. Ela leva, primeiro, as derrotas também, animicamente, levam o nosso time um pouco, tira um pouco a confiança dos nossos jogadores. Além da parte física, leva a parte mental, as tomadas de decisões, você vê todas as vantagens que são criadas, muitas vezes as decisões são erradas, o último passe, o último chute, os jogadores, a bola escapa, os dribles, eles não conseguem sair do adversário. Isso é uma coisa que tá acontecendo natural, mas as vantagens estão ali, né? Sobre o planejamento eu já falei na outra vez, eu penso agora para frente em solucionar, não em lamentar. Felipe, Mauro César, TV Cultura UOL, Jovem Pan S1 Live. Você disse há pouco que o Flamengo ainda não está na sua melhor versão. Jogou domingo uma partida valendo uma taça, não foi feliz, perdeu. E no dia 19 começa a disputar outra taça, que é a Recopa Sul-Americana com o Lanús, na Argentina, depois no dia 26 aqui no Maracanã. Até lá, você acredita que o time esteja próximo da melhor versão, ou já nessa melhor versão? Eu espero que sim, sobre o começo da tua pergunta, de novo, pode repetir? Só um segundo. Sim. Próximo disso, até os jogos contra o Lanús. Sim, eu espero que sim. Eu acredito que alguns jogadores recuperam a forma física ideal, treinando, né, com sequência de treinamentos. Outros se sentem melhor com sequência de jogos, com minutos. Eu estou tentando adaptar todas essas situações, mas realmente hoje a performance foi muito abaixo do que tá na final, por exemplo. Foram 3 dias de recuperação, ainda mais entra a parte anímica no meio. O meu trabalho agora claro, além da parte física, recuperar todos os conceitos, mas principalmente a confiança dos jogadores, porque os jogadores com confiança são outro nível, né? Então o jogador, quando está sem confiança, como eu falei, a bola escapa e tem todo um conjunto de coisas. Eu espero que até a final, quanto falta? 2 semanas. 2 semanas. Eu espero que a gente esteja bem melhor até lá. Obrigado, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Tá aí essa coletiva do técnico Felipe Luiz, depois desse empate e esse jogo muito ruim do time. No finalzinho ele até admitiu que o jogo foi pior até do que na final da Supercopa e, consequentemente, pior até do que contra o São Paulo na semana passada. Já vou ler os comentários aqui, só fazer uma avaliação sobre essa coletiva. E, pedir a todos que estão acompanhando aí, agradecer pela audiência e também pedir para deixar o like. É muito importante para a gente o like de vocês, para que o YouTube mostre nosso conteúdo para mais e mais pessoas. Pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho da notificação. Ajude a gente a chegar aos 1.200 inscritos, nossa nova meta. E também, compartilhe o link dos seus